sonhe muito alto, mas principalmente trace um plano, se organize e faça com que as coisas aconteçam. O medo, ele te assusta. De alguma forma, em algum momento, em alguma situação, em meio a alguma circunstância, já duvidou da tua capacidade de conseguir realizar algo por medo de fracassar muitas vezes, por medo de não dar certo, por medo simplesmente de ter que sair daquilo que é confortável para ti e simplesmente deixar de realizar aquilo porque está sentindo medo? Ou também porque aquela realidade parecia completamente distante da realidade que é vivenciada hoje? Se você caiu nesse vídeo é porque de fato ele pode te ajudar. E aí, quer descobrir junto comigo? Oi gente, eu sou a Giane, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos postados. Eu tenho estudado bastante para que eu possa trazer um mais rico e melhor conteúdo aqui para vocês, tá bom? E aí, vambora? Primeiro, vamos entender o que acontece com o nosso cérebro quando nós sentimos medo. O sistema límbico é o sistema responsável pelas nossas emoções. Ele é um conjunto de estruturas cerebrais que são responsáveis tanto pelas nossas emoções, pelos nossos comportamentos e também pela memória. Se você quer se aprofundar um pouco mais na anatomia do sistema límbico, vários, inúmeros artigos na internet que falam sobre isso, que especificam de forma fácil de ser entendida. Então, se você quer saber mais como é que isso funciona, ou quer que eu também traga um vídeo aqui, deixa aqui nos comentários, e também tem vários artigos na internet. Agora, falando diretamente sobre o medo em si, já que a gente conseguiu entender aí de forma sucinta sobre a anatomia do sistema límbico, o medo, ele é uma emoção desagradável. Ele é uma emoção desagradável, mas ele também é uma emoção que por muitas vezes é necessária, porque ele nos alerta sobre situações de perigo em que a gente precisa ficar alerta. A definição de medo, ela vem do latim, que significa metus, significa receio, inquietação com algo ou alguma coisa. E tanto a inquietação quanto o receio são respostas bioquímicas do nosso organismo. O medo é uma sensação gerada a partir de situações que encadeiam preocupação, perigo. Obviamente, as mudanças, elas nos assustam, porque a gente tem medo do novo, tem medo do desconhecido muitas vezes, só que a gente precisa entender até que ponto que a gente vai ter medo de encarar o novo, sabe? Aquele desafio, aquilo que muitas vezes é um sonho dentro de uma gaveta, e a gente deixa ele ali escondido. Eu não vou fazer porque eu tenho medo, sabe? E eu sei que de alguma forma, algum momento tu que tá aí do outro lado já passou por isso, sabe? Deixou aquele sonho ali, até mesmo escreveu sobre aquele sonho, deixou ele guardado dentro da gaveta e seguiu adiante na mesma rota, no mesmo caminho. E aquele sonho ali, e vez ou outra ele vem e bate na tua cabeça, tá? E aquele sonho, tu vai deixar realmente ele ali parado, e o tempo tá passando, a vida tá acontecendo, sabe? E um dos maiores motivos de nós sermos resistentes à mudança é o medo do fracasso, sabe? Eu entendo que essa palavra, ela tem um peso muito grande, sabe? Fracasso. Mas se eu não fazer, se eu não conseguir terminar, eu vou me sentir uma fracassada. Mas se eu desistir agora, eu vou me sentir uma fracassada. Ou pior ainda, mas se eu não fazer, todo mundo vai achar que eu sou um fracasso. Se eu deixar de fazer isso, todo mundo vai me olhar com aquele olhar de cara, tu fracassou, sabe? E essa palavra, ela tem um peso enorme, tanto para quem diz isso para outra pessoa, mas mais ainda para quem escuta. Claro que as mudanças, elas nos assustam, sabe? Mas não mudar pode ser mais assustador do que encarar a mudança.
Tem uma youtuber que eu acompanho ela aqui no YouTube, que ela fala assim, o medo de não fazer, ele precisa ser maior do que o medo de fazer. Ah, tem medo de gravar conteúdo aqui pro YouTube, mas eu também tenho medo de me prender ao emprego CLT pro resto da vida. Esse é um exemplo, tá? Eu tenho medo de... Ah, eu comecei a faculdade X, mas, sabe, o meu coração não bate mais forte, meu olho não brilha quando eu falo sobre essa faculdade. E falta um ano para eu me formar. O que as pessoas vão dizer se eu desistir agora? O que a minha família vai dizer se eu desistir agora? E aí simplesmente segue ali por muitas vezes para satisfazer a vontade alheia e aí a tua vontade ela fica lá debaixo do colchão. Dentro da zona de conforto, a gente sabe o que dá certo e sabe o que não dá certo. Isso também é uma coisa que acaba nos prendendo a isso, a não mudar, a continuar ali na nossa redoma, no nosso ciclo, onde a gente já sabe o que funciona e o que não funciona. Mas, cara, pensar que existe tantas oportunidades, existe uma profundidade tão grande dentro daquilo que é novo, do desconhecido, que eu fico pensando, preciso começar isso, eu preciso ver onde dá, eu preciso ver o que acontece. Se deu certo pro fulano, por que não pode dar certo pra mim? Deu certo lá pro ciclano, por que não pode dar certo pra mim, sabe? Aí, ao invés de pensar, ah, não vai dar certo, vai ser trabalhoso, ah, quem sou eu pra fazer isso, sabe? Não, por que não pode dar certo pra mim? Entende? É muito melhor a gente pensar que eu também tenho uma chance, eu também tenho uma oportunidade, eu posso fazer, eu sinto medo, mas eu quero fazer igual porque eu vejo os resultados que as pessoas têm em relação a isso, por que eu também não posso ter esse resultado, sabe? É diferente a gente se comparar e querer ser igual a pessoa que a gente sente inveja, mas é tu olhar para aquela pessoa e ver e tu acompanhar a trajetória dela e ver o tanto que ela evoluiu, o tanto que ela mudou e o tanto que realmente ela gerou de esforço para conseguir estar onde está hoje. Isso é o que te motiva, o que te dá esse gás para continuar, sabe? Então, se deu certo pro fulano, por que não vai dar certo para mim? Entende? É mais fácil a gente se colocar no papel de vítima de olha minha vida, olha minha família, olha meus pais, olha onde é que eu moro. É muito mais fácil a gente se colocar nesse lugar de vítima, onde, entre aspas, nós teremos os coitadinhos, do que assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, que foi o assunto do último vídeo que eu trouxe aqui no canal. Muito mais fácil se colocar no papel de vítima do que encarar a realidade e dizer, não, cara, eu quero aquela vida, sabe? Eu quero essa vida que eu tanto sonho, que eu tanto desejo, que eu tanto planejo dentro da minha cabeça. Eu quero essa vida que eu tenho planejado, que eu tenho sonhado, e eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, sabe? Eu quero que aconteça. Uma das minhas metas, dos meus planos para esse ano, que toda vez que eu penso, isso, sério, isso me tira o sono. Porque eu quero isso, eu quero realizar isso, eu quero conquistar isso, eu sei que é possível. Eu tenho acreditado assim de uma forma que eu nunca acreditei antes. E, e isso literalmente tem me tirado o sono. Porque é uma coisa assim, é um desejo tão forte, é uma vontade tão grande, que isso me tira o sono e me faz levantar e vir estudar sobre como eu consigo alcançar isso, sabe? E tem uma frase que eu tava pensando ontem, eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar para vocês, tá aqui no meu caderninho. A frase ela diz assim, tá?
uma experiência ruim não define os meus resultados. E isso fez total sentido para mim, porque não é porque eu tive uma experiência ruim em um determinado lugar ou com alguma determinada situação que todas as situações que eu passar igual aquelas serão ruins igual foram essas. Mas isso só vai mudar se o meu posicionamento mudar, se eu agir da mesma forma que eu agi na situação X e eu agir da mesma forma na situação Y, o resultado dele vai ser o mesmo, então eu preciso me posicionar de forma diferente. E a gente deixa de, muitas vezes, de ser a nossa melhor versão, a melhor pessoa que a gente pode ser, por medo, sabe? Por medo do que as outras pessoas vão achar, por medo de elas não gostarem de você, o que realmente está relacionado à autoimagem, insegurança e tantos outros fatores. Mas não é porque aquela minha experiência ela foi ruim que todas as outras serão. Eu tenho me empenhado tanto nesse meu plano, eu quero trazer isso aqui pra vocês, sabe? Que vale a pena, sabe? Eu sei, eu tenho essa certeza de que vale a pena. É trabalhoso como qualquer outra coisa, mas é um sonho, é um objetivo. Entender que isso faz parte da trajetória, sabe? Que isso vai contar muito lá no final, acaba motivando a gente, porque o mais legal é que a gente precisa saber aproveitar as pequenas conquistas. Por mais pequenas que elas pareçam ser, a gente precisa saber aproveitar. Se a gente só colocar a nossa expectativa naquela grande conquista lá no final, ela não vai ser tão satisfatória quanto ela deveria. Então, ao passo que cada pequena conquista a gente consiga celebrar e se sentir realizado com aquilo, saber, nossa, eu tô um pouquinho mais à frente do que eu tava ontem. Isso, a gente consegue apreciar aquilo que é pequeno, mas que tá sendo gerado para construir aquilo que é grande. Quanto mais grato a gente for diante daquilo que parece que é tão pequeno e singelo, se sentir tão realizado quando chegar finalmente lá no final, no resultado que a gente esperava. Tem uma frase que eu costumo dizer que todo dia é um bom dia para dar desculpa. Então, todo dia a gente está cansado para ir na academia, todo dia a gente está cansado para se alimentar melhor, todo dia a gente está cansado para ler um livro, sabe? Todo dia a gente vai se sentir cansado. Todo dia, assim, é realmente um bom dia para dar desculpa. Eu quero te convidar, sabe, a passar a enxergar as coisas de uma outra maneira. Medo a gente sempre vai sentir, mas é importante que a gente consiga dosar isso, sabe? Medo até certo ponto em que ele nos alerta sobre o perigo e sobre alguma preocupação, tá ok. Mas aí quando esse medo te paralisar, te deixar estagnado, sem conseguir ir pra frente, deixando todos os teus sonhos de lado por medo de não dar certo, por medo de fracassar, por medo de simplesmente não querer sair da zona de conforto. Seja aquilo que for, comece. Sei que a gente sente medo, a gente sente aquele friozinho na barriga. O medo ele vai estar presente, mas o medo de não fazer deve te assustar mais do que o medo de fazer. Se não fizer, vai continuar tudo do jeito que tá. Aquela vida que tu sonha, aquela vida que tu planeja, ela só vai ficar na tua imaginação. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhe. Manda para aquela pessoa que sabe que ela tem um grande potencial, ela tem grandes sonhos, que ela tem grandes desejos, que tu acredita na capacidade que ela tem de realizar, que ela só precisa de um empurrãozinho. Manda para aquela pessoa que eu tenho certeza que tu vai ajudar ela mandando esse vídeo. Um beijo, se cuide e até mais.